a gente vai ampliar esse debate aí das profissões futuras do mercado da ganja aqui no Brasil, e para isso vamos receber o nosso professor Mora aqui, cara. Esse é monstro. Vocês acompanharam uma aula ali, ó, de semana para semana. Quem quer tá bolando um plano de cultivo é o cara do orgânico, é o cara que traz as aulas aqui de substrato. Mas não é só isso, Tico, porque ele também domina o cultivo de larga escala, fez um trabalho brilhante ali na AbraRio, cara, e tá em Portugal agora e vai voltar aqui para deschavar com a gente, como sempre aí, esse mercado profissionalizado aqui no Brasil. A gente recebe com maior honra, como sempre, nosso querido Rafa. Salve, Rafa! Que satisfação, meu querido. Salve, galera. Porra, que satisfação, digo eu. Agora, mano, aquela aulinha lá de semana pra semana de plano de cultivo é sucesso, porque a galera agora tem um mapa ali, né, Tiagão? A gente vê ali, cara, que revoluciona a mente, né? Porque daí você consegue pensar estruturalmente o tempo e o espaço, né? Então você consegue ali fazer um desenvolvimento de plano de cultivo muito mais eficiente, né? Cara, é legal, né? Você, assim, pelo menos assim, você ter uma direção, né? Falar, não, ó, o norte é ali, segue nessa direção que você vai chegar lá. Isso, o apontamento pro lado certo, eu acho que é importante. Que massa. Rafa, hoje a gente vai trazer pra galera esse tema aí das profissões, né, cara? E agora, voltado aí pro cultivo em larga escala, esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Pra gente ter justamente essa dinâmica de entender mesmo como é que funciona. Então, hoje a gente vai apresentar essa ideia, né, do cultivo de larga escala como uma atividade que o Rafa vai falar. Exige aí profissionalismo, né, cara? Não pode fazer de qualquer jeito, precisa de uma visão estratégica e principalmente o conhecimento técnico para você ir do começo ao fim. Então, vai servir como ponto de partida aqui, galera, para situar vocês nesse universo do agronegócio canábico e mostrar que a gente tá falando aqui, ó, de uma operação que vai muito além do cultivo caseiro, né, Rafa? Tem de tudo, né? Às vezes também a galera fica muito achando que você vai ter só quem tem uma super formação, e tem de tudo, mas é óbvio que eles dão preferência sempre pra galera que tem pelo menos alguma formação ou contato com a planta, que já tenha uma intimidade ali, né? Para não perder tanto tempo também treinando a pessoa. Mas eles pegam de tudo, e principalmente aqui que tem muito imigrante, eu vejo que eles pegam muito pra galera a gente chama aqui de técnico, né? Então tem técnico de cultivo, técnico de processamento, e a galera que tá ali, parte mais mão de obra mesmo. Mas eles pegam muito imigrante que já tem uma formação, entendeu? Eles não dão mole. Rafa, conta um pouco pra gente da tua história, né? Como que você começou aqui no Brasil e como você foi desenvolvendo até chegar nesse cultivo ali na AbraRio, né? Como é que foi esse processo, esse caminho? Você já deu a deixa, né? Não precisa ficar preocupado também, que não é um bicho de 7 cabeças. Sim, mas a minha parte foi uma longa história, né? Tinha acabado de terminar a faculdade, ainda naquela, plantando, postando na internet, Facebook, essas paradas, e querendo trabalhar com isso, mas sem saber como também, isso lá em 2018, até que começou a surgir pela Suruma. Né? A primeira parte foi tipo, a galera pedindo pra eu vender substrato que eu usava. E aí eu fiquei naquela, até que eu comecei a vender, falei, já é uma forma de estar nesse mercado, né? Vai valer super a pena. Então eu comecei pela Suruma. E depois eu comecei a mandar mensagem pra galera de associação, igual doido. Mandei mensagem pra Abraço, pro Cassiano lá da Abraço. Mandei e-mail pra ele e ele me respondeu, foi uma surpresa. Eu falei, o cara me respondeu. Respondeu, falou que eu tinha pedido um estágio de verão lá na Paraíba, né? E como eu sou do Rio, ele respondeu falando que pra mim ficava melhor trabalhar na PEP. Ele era do Rio também e seria mais fácil pra mim. Aí ele já tinha conversado com o Marcos lá da PEP, que é o marido da Margarete. Já tinha feito todo o contato, falou, é só você mandar mensagem pra ele. Mas ainda na época eu já sabia que tava o Medusa na PEP, tava o Tecnologia Cavernícola também, o Diogo tava lá na PEP também, o Diogo estudou comigo também na Rural, né? A graduação inteira, a pós-graduação também, eu já sabia que eles estavam lá, eu falei, pô, eles devem estar precisando de tanta gente assim também. Não. Aí acabou que eu nem mandei mensagem. E um dia achei um comentário da Marilene, a Marilene, presidente da AbraRio, lá no grupo do Facebook, pedindo ajuda. E aí começou assim, mandei mensagem pra ela, a gente começou a trocar ideia, comecei desse jeito, entrei na AbraRio como voluntário.
ainda. Olha isso. Iniciativa, né, Tico? A gente vê que é isso, é ir atrás do sonho, né, cara? É ir atrás ali do que acredita, né, mano? Vai como voluntário, cara, porque é uma forma de você, pelo menos, conhecer as pessoas, né? Quem tem oportunidade, não é todo mundo que pode também, mas se puder, vá. Eu fui como preparar, voluntário. né, Rafa? Você vinha ali de uma graduação em agronomia, não especializada, né, na planta, mas, claro, com todos os conceitos necessários para poder entender aquilo que você já fazia ali paralelo à sua formação. Mas o que a gente gosta de enfatizar, né, e tá percebendo é que, assim, todo mercado que se forma precisa de gente qualificada. Você até falou, em Portugal a galera até tem de tudo, mas quando tem um pouco mais de qualificação, se estabelece melhor, ocupa um outro cargo, né, tem mais responsabilidades e também se coloca melhor para esse funcionamento da grande escala, que é diferente, mas também não é tão diferente assim se você olhar algumas proporções, né? Sim, e minha surpresa aqui é que eles, muita mulher na parte do operacional mesmo, sabe? Eles dão muita preferência pra mulher e com a idade mais elevada também. Que legal. Eu vejo que eles correm um pouquinho dos jovens, pegam a galera com a idade mais elevada e mulher, eles têm essa preferência. Acredito por questão de segurança e tal. Olha aí, ó. Que massa, hein? É isso, ó, abrindo aí... Me surpreendeu. Estamos descobrindo por que a gente não acha onde estão as cultivadoras. Aí, ó, elas não têm tempo para as mídias sociais, elas estão ocupadas trabalhando no mercado, tá certo. É, cara, e a gente tem a mulherada aqui no Ganza App que vai virar aí, com certeza, altas cultivadoras em larga escala, com certeza, né, cara? Bom, a gente entra na questão da estrutura e planejamento, tão importante como a gente vê no cultivo caseiro, você imagina no cultivo de larga escala, né? Então, o sucesso do cultivo em larga escala começa com uma boa base, né? E aí, aqui a gente vai ver os pré-requisitos estruturais para um cultivo de sucesso. Aí entra a escolha do local, o dimensionamento da operação, as necessidades técnicas como água, energia, ventilação e o cumprimento da legislação do país, né? Ou seja, é um passo aí para evitar prejuízos futuros e garantir a estabilidade para escalar o negócio, Rafa, porque a burocracia em cima é pesada, né? Sim, cara, são duas regulamentações, né? Uma, aqui na Europa a gente chama de GACP, que é a parte de boas práticas agrícolas e de produção. Então é a parte que engloba o cultivo inteiro, a parte que é a planta viva até a colheita. É essa regulamentação GACP, que é menos restritiva. E a parte de pós-colheita, que é o processamento da flor, é muito restritiva, é absurdamente restritiva. Que é a GMP, né? Boas práticas de produção e fabricação. Essa é muito restritiva. E acaba que tem muita confusão, que a galera quer levar essa parte do GMP para o cultivo. Então sempre tem essa confusão. Todas as empresas têm essa confusão. Tenta restringir demais o cultivo, como se fosse algo que estivesse super limpo, sabe? Não pode ter nenhum micro-organismo. E algo, no cultivo é difícil você estabelecer um padrão desse. Vai inviabilizando a operação, né, Rafa? Esse tipo de regulamentação tão formalzinha assim, né? Exato. Então acaba que as empresas pequenas têm muito problema disso, porque o pessoal ainda não tem tanta experiência. Em vez de, é uma coisa que tem que dar lucro. É empresa, né? Tem que dar lucro. E o pessoal trava muito pela regulamentação. As empresas maiores já tem mais tempo, né, funcionando, já conseguem fazer essa separação melhor. Então eles já passaram por essa fase e agora já estão, isso aí vai lá para a parte do processamento, pós-colheita. Aqui no cultivo é agricultura, né? Tem que ter um pouquinho de terra, não tem como a gente não... Não dá para ser asséptico, né? Não dá para ser sempre... Lidando com vida. Precisa entender o processo, né? Para chegar nas regulamentações mais adequadas para cada fase. É por isso para não ter esses entraves burocráticos, né, Tiagão? Não, os caras querem às vezes fazer uma regulamentação como se você estivesse fazendo um cultivo no espaço, né, cara? De Plutônio, né? Como diz o Vitão. Uma estação espacial, peraí, né, velho? Estamos na Terra, né? Tem que ter terra, né? Estamos no planeta Terra, tem que ter terra, né? Peraí, né? É brincadeira, cara. Aí a gente vai pra genética e propagação mesmo aí, né? Ou seja, a importância de uma escolha da genética certa ali pra você fazer a sua produção de forma mais eficiente. E aí, né, o Rafa, trabalhar com boas genéticas vai reduzir de alguma maneira os riscos ali, porque você vai aumentar a previsibilidade daquele cultivo, sabendo a genética que você está escolhendo, e aí clonagem entra como uma solução também para manter esse padrão elevado de qualidade ali e também facilitar o manejo em grande escala.
escala. E a gente viu, né? A aula do Rafa para o cultivo caseiro ali semana por semana pode ser replicada num cultivo de larga escala, né, Rafa? Cara, essa parte de genética, eu tô vendo que assim, tá acontecendo esse movimento agora do pessoal investir no Phenohunt, né? De realmente procurar um fenótipo que atenda a eles. Eu acho que antes era muito de pega o que tem, de semente ali, e vamos fazer. E eles trabalham bastante também com a parte de cultura de tecidos. Então, tipo, vai fazendo clone do clone, do clone, do clone. E aí, depois de um tempo, limpa essas mutações que ocorrem, né? Ali na cultura de tecidos. Mas essas são poucas empresas, tem que ser geralmente as maiores. E agora eu tô vendo que tá acontecendo esse movimento de todo mundo querer fazer Phenohunt, querer escolher realmente. Acho que é algo que eles estão trazendo mais lá da América do Norte, que lá já acontece muito. Show. Não, acho que é a questão da previsibilidade, né, Tico? Você fica mais previsível no cultivo, né? Assim, quando você tá falando de escala, Rafa, a gente tá falando de fazer valer, né? Aí entram algumas coisas que antes a gente escutava lá nos fóruns e não entendia, mas entender qual é o custo por watt, rendimento por watt, né? Então você fazer algumas assimilações de entender a sua produtividade em cima do que você mais gasta. Então, aí sim começa a fazer valer a pena ter noção, né, do que a gente quer. E assim, o Phenohunt é justamente fazer isso, né? Você encontrar a melhor genética, mas não só a melhor genética, o melhor feno daquela genética que lidar bem com o seu processo de manejo e com os equipamentos que você tem à disposição ali. Ou seja, o menor investimento com a maior potencial ali para retirar o produto final. Vamos chegar Thiagão, lá. A gente vê que a escolha da genética certa para o nosso cultivo caseiro já faz diferença ali, né, cara? Na sua previsibilidade do tempo de produção que você vai ter, você imagina quando você precisa fazer isso padronizado em larga escala, né? Já é um baita adianto. Mas daí tem que ter a especialização, né, Rafa? Para fazer aquela propagação in vitro, né? Que fala, né? A micropropagação para atingir essa larga escala. Dentro lá da indústria que você hoje está, vocês trabalham com isso também? Depois que vocês acham o feno, como é que é feito essa propagação? É feito na forma de estaquia que a gente faz aqui, né? Ou é aquele mais micro mesmo? O processo mais laboratorial, podemos dizer assim? Tem os dois, né? A gente faz a estaquia normal, mas tem um laboratório de cultura de tecidos que faz, né, a cultura in vitro, tanto a microestaquia quanto a partir de gemas, né, da planta. Então, o que acontece? Tem um biólogo que fica nesse laboratório e ele fica responsável por fazer essa limpeza aí das cultivares, eliminar mutações, eliminar qualquer problema. E aí, depois de um tempo, a gente renova as madres com essas estacas que vêm lá do laboratório. Mas os dois acontecem ao mesmo tempo. O que eu vi que acontece muito aqui é, tipo, o CBD, que era o início, foi o bom, tipo, regulamentou, vamos fazer CBD. O CBD já não vale mais nada aqui, ninguém quer plantar CBD, tipo, não dá lucro nenhum, então ninguém quer plantar mais. E o THC, que é o que dá lucro, eles têm muito problema com potência, então é tipo, ter a planta que tem a maior potência possível. Então isso é um problema, que depois de muito tempo você ali, clone do clone, acaba que essa potência vai diminuindo. Então eles ficam sempre nessa luta de reciclar, né? Limpar para voltar a ter uma potência alta ou achar novas variedades, né, para plantar. É isso, galera, você vê, né? Aí a gente tem umas potências aqui mesmo, a gente já vê em nível caseiro a galera fazendo um milagre aí na tentativa de estabilização, então é um mercado que o brasileiro se daria muito bem, né? E aí a gente vai de fato ali para nutrição, manejo e pós-colheita, ou seja, o ciclo completo da planta, né? Até o produto final, com foco aqui na qualidade, né? Então a gente viu em escala caseira a importância de uma boa colheita na hora certa, de uma boa secagem, né? Então essas práticas do cultivo, como a fertilização, a irrigação, a poda, controle de pragas, vai mostrar que esse trabalho não termina com a colheita, né, Tiagão? Etapas da secagem e da cura também vão ser muito importantes, então você ter os espaços certos ali para equalizar tudo isso e chegar no produto final de qualidade, né? Eu acho que é o processo mais importante, né, Rafa? É esse pós-cultivo, né? Porque é onde um detalhezinho pode botar tudo a perder, né? Aqui eles não têm o costume, tanto no mercado medicinal, não tem o costume de fazer a cura. Fazem, tipo, é mais da galera do uso recreativo, né? Até o meu chefe agora, ele tá querendo implantar que a gente faça a cura lá, mas tá enfrentando alguma resistência, eles não têm esse costume mesmo de fazer a cura.
O que eles fazem muito em questão de pós-colheita, realmente é um ambiente extremamente limpo, extremamente. Cara, é muito absurdo o controle de documentação também. É tipo, você usa uma tesoura para tirar ali uma folhinha que sobrou da parte da trima, né? Essa tesoura, ela tem que vir com etiqueta dizendo que ela estava limpa, que dia que ela foi limpa, quem foi o responsável por limpar, qual produto foi utilizado nessa tesoura. Aí você usa a tesoura. Depois que você usa a tesoura, você devolve ela com etiqueta dizendo que ela tá suja, o dia que ela foi suja, quando ela tem que ser limpa novamente. É muito documento. Essa parte de processamento pós-colheita, muita documentação. Você acha que isso é um exagero ou é aconselhável para manter de fato esse padrão de qualidade? Ou ainda é muita coisa? Não precisava de tanto? Como você acha isso? Como você enxerga? A gente que é do cultivo, a gente sempre parte para parte que é exagero, né? Um pouquinho de exagero. Mas a gente está dentro da indústria farmacêutica, né? Dá para entender. Sim. Então, quem faz a regulamentação? O farmacêutico. Quem fica verificando isso? Um farmacêutico. Quem vai fazer a inspeção? Um farmacêutico. Então, tipo, não tem muito o que esperar de diferente do farmacêutico. Ele vai realmente querer cobrar uma higiene super absurda. E é outra parte que é muito trabalho também. Então, contrata muitas pessoas. A parte de higiene. Eles chamam nem, tipo, a pessoa que vai fazer a limpeza. Eles chamam de higiene, porque realmente é uma higienização. É muita coisa, desculpa te interromper, Místico, mas assim, por isso que o manejo, né, do cultivo tem que ser um manejo também adequado, para essa parte de higienização ser uma parte menos afetada, né? Porque olha só o processo que é, o cuidado que é, imagina ter que ficar trabalhando muito dentro dessa métrica, né? Então, caramba, eu fiquei de cara com esse fluxo aí. Eles têm um limite, por exemplo, de contagem de população de micro-organismos. Uau! Nessa etapa de pós-colheita. Mas é contagem de micro-organismos. Eles não querem saber se é benéfico ou se é maléfico. Entendi. Então, por exemplo, cultivo orgânico, você usa um monte de micro-organismo benéfico, a sua flor vai com a contagem de micro-organismo maior. Nossa. Aí chega lá, eles não querem saber se é benéfico ou maléfico. Tem tanto, passou do limite, não pode usar, joga o lote fora. Nossa, joga o lote fora. Então, eles não fazem orgânico. Então, resumindo, antes de colher, uma semana antes de colher, você aplica o Flower Mind, controle de pragas. Mata tudo. Mata tudo. Pra eliminar tudo. Cara, que loucura, hein, galera? Que doideira. Por isso que o mineral, né, Rafa? Por isso que você até falou, cara, eu tô indo pra um desafio que é a história do mineral. Ô, Rafa... Vai pra hidroponia, Rafa? Que história é essa? Vai pra hidroponia pra dar... pra dar garantia aí. Ô, Rafa, eu queria que você contasse um pouquinho, né, quais são as atribuições de um jardineiro responsável por um cultivo, né? Entendendo que esse cultivo, né, para fins medicinais, ele vai ter duas áreas. Uma área que é mais relativa ao manejo, cultivo mesmo, né? E essa outra área que é a área de pós-produção e tratamento ali das inflorescências para poder fazer o remédio. Então, qual que é o trabalho de um jardineiro responsável por um ambiente desse e quantas plantas esse jardineiro pode vir a ter que se responsabilizar? Vou falar da dinâmica aqui do cultivo primeiro. Então, a empresa que eu estou atualmente, ela tem capacidade, se ela trabalhar em 100% da capacidade, para 108 mil plantas em produção. Uau! E aí, mais umas 20 mil madres, uns 40 mil mudas e uns 60 mil clones. É muita planta. Nossa. Atualmente a gente está em 50%. Então, em produção, a gente tem um pouquinho mais de 50 mil plantas em produção que vai florescer. Devemos ter agora, no momento, umas 15 mil mudas e uns 20 mil clones. Aí são umas 6 mil madres. A 6 do Xandão tá fácil, não tá não? E a gente colhe 1 tonelada e 200 quilos por mês de flor seca. Por mês, galera. Olha o volume que a gente tá 1 tonelada e 200, caraca. É muita coisa. Então, é um trabalho. Então, a dinâmica que funciona no cultivo é o seguinte: a gente tem um head grower, que é o meu chefe. Ele fica mais em reunião com o pessoal da diretoria e tal, mas mesmo para falar de valores, né? É muito dinheiro, tipo, é como se fosse cada sala que a gente cultiva ali, que tem 8 mil plantas, vale
5 milhões de euros. Né? É muito dinheiro. Caraca, Ele fica nessas reuniões com a diretoria para estabelecer potência, para ver essas coisas, tudo direitinho. Quase não olha a planta, não tem tempo para olhar a planta. Não tem tempo para conversar com a gente. Tem que justificar o custo operacional, né? Exato. Justificar a mão de obra que ele está usando. Mão de obra é uma coisa que o custo é elevadíssimo. Então, se você vai fazer uma poda, é um problemão. É muita gente envolvida para você fazer uma poda no lote inteiro no mesmo dia. Porque se você quiser começar num dia e terminar no outro, já cria diferenças entre o lote. Não pode, tem que ter consistência na produção. Caraca. Vocês estão entendendo? E cada lote são 5 mil plantas, né? Coisa grande. Aí, cada sala tem 8 mil e dentro dessa sala tem geralmente umas 4 cultivares diferentes. Aí cada cultivar é um lote com 2 mil plantas. Que doideira. E olha aqui a galera aqui no chat, ó, falando das possibilidades, né? Ó, o Marcelo, por exemplo, fala: quero fazer pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para uso veterinário. Outra área aí muito importante também, né, cara? É isso, galera. Tem muita coisa que pode abrir. E aí é o que o Rafa estava trazendo, né? Justamente essa profissionalização com responsabilidade aí, né, Rafa? Então a gente vê ali, né? O cultivo em larga escala, ele precisa ser ali responsável também, né? Ou seja, profissionalizar significa aí a gente formar equipes treinadas, como você falou, padronizar os procedimentos, né? E respeitar o meio ambiente aí também. Então, a sustentabilidade também é vista como um diferencial que vai ser competitivo, né? Uso de energia renovável, reaproveitamento hídrico, boas práticas ambientais também vão ser bem valorizadas nesse mercado. Como funciona isso aí, cara? Então, eu acho que esse lado ambiental vai ficar pro Brasil. Olha aí, ó. Eles não conseguem, não. Olha só, galera. Eles não têm clima para plantar o ano inteiro. Então, ou você planta... Eles têm cultivo outdoor. Mas cultivo outdoor geralmente para produção de medicamento, de extrato. E aí tem um pouco de indoor, que é a galera das flores mesmo. E as greenhouses, né? Que é o que pega mais... Portugal virou, tipo, o centro da Europa de cannabis por causa das greenhouses. Porque tem o melhor clima da Europa, e você consegue fazer numa greenhouse tem um melhor controle ali. A galera quer mandar currículo já aqui, ó, Tico. Da Europa é a Alemanha, mas a Alemanha só consegue fazer indoor, quem consegue fazer uma greenhouse. Exato, e o custo, né? A gente tem que lembrar que na Europa, né, Rafa, o custo da eletricidade ele é altíssimo. As fontes, né, não renováveis ainda é a grande parte da produção de energia elétrica da Europa, e isso faz com que não seja só um custo alto do ponto de vista financeiro, mas também um custo alto do ponto de vista, né, de impacto. E aí é interessante essa informação, né, porque a gente começa a ter percepção do maior potencial ainda que o Brasil tem, porque é como se ele tivesse uma possibilidade de ter uma produção mais limpa do que a da Europa. E aí esse investimento que a galera faz lá, vai fazer aqui de maneira mais eficiente, com clima favorável e de maneira mais limpa. Tô vendo que o Rafa vai voltar pro Brasil, hein, meu querido? Hein? É isso mesmo, o Brasil vai ser a potência, porque Portugal é tipo paraíso para eles. A empresa que eu tô é uma empresa canadense, tem produção no Canadá, Portugal e Alemanha. E comercializa os produtos muito dentro dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, é um mercado fortíssimo de produtos, e alguns países da África, Reino Unido. E quem sustenta, basicamente, a empresa é o polo aqui de Portugal, da produção. No Canadá é muito pequeno, porque é tudo indoor, caríssimo, energia caríssima. Na Alemanha tá começando agora e é pequeno também, porque é tudo indoor. Então, nós somos os gigantes. E vira e mexe, a gente tem colheita que a gente manda pro Canadá, manda pra galera da Alemanha. Caraca, olha a potencialidade do Brasil, galera. Olha pra a potencialidade. Ô, Raça, pare tudo, velho. Você já se preparou? Você já se preparou para essa revolução que o Rafa tá colocando? Ô, Rafa, conta aí pra galera quantos anos de experiência com a plantinha. Desde o primeiro manejo até os dias de hoje, já dá quanto tempo de experiência, mano? E 12 anos. 12 anos, tá? Se você, vamos lá, tem aí na faixa dos seus 24, né, anos, 25 anos, tá aí ainda meio perdidão, imagina você daqui a 12 anos ser um Rafa. Então começa agora, querido. Começa a estudar, valoriza o conhecimento, valoriza esse conhecimento que tem na Natural TV, valoriza os links que estão aqui embaixo, né? Tem aí o Cultivando Meu Remédio, tem a oficina. Cara, valorize o conhecimento que tá por aí, para que você daqui a 12 anos ali, ó, com seus 30 e tals,
tá surfando pipeline, tá surfando essa onda verde que tá pegando. Simbora, galera, simbora, que a potencialidade é enorme, né? E aí a gente entra nessas demandas, né? Essas oportunidades, então, aí no setor canábico, as profissões as mais diversas e áreas de atuações aí bem emergentes, né, Rafa? Então, com essa legalização aí em diferentes países, vão surgir oportunidades em toda a cadeia produtiva. E aí, a gente vai aqui trazer para vocês se inspirar, né? Quem tá assistindo a gente aqui, tem uma galera que já até pediu, onde que manda o currículo aí, Rafa? Pra gente entender que tem espaço para diversos perfis, né? Do técnico ao gestor, do laboratório ao campo, do cultivador ao pesquisador, ou seja, aqui a gente só tá começando a entender e aí cabe para muita gente, né, Rafa? Cara, eu vejo que, tipo, no cultivo, eles valorizam muito agrônomo, né? Tipo, eles têm um negócio que, tipo, grower é só agrônomo. Ó. Mas tem biólogos na equipe, pode ter engenheiros florestais, essa parte de agrárias, e a parte de processamento ali de pós-colheita é farmacêutico bastante, engenheiro de alimentos também, que já tem esse costume da higiene, de todo esse processo ali com os alimentos, então é praticamente a mesma coisa, e engenheiro de produção, então são os mais valorizados. Mas é o que eu falei, tem de tudo. O que acontece, ó, no cultivo, a gente tem um head grower lá, como eu expliquei, que a galera o cara que fica lá nas reuniões e tal. Aí nós temos quatro growers, fica abaixo do head grower. Os growers são responsáveis por fazer toda a parte de controle climático, da estufa, manejo de irrigação, tudo que envolve a planta. Preciso podar a planta dessa forma, é o grower que tem que decidir isso. O substrato vai ser tal, vou mudar o fertilizante, toda parte de growing de planta. O plano de cultivo, né, Rafa? Só que nós temos uma outra, tipo uma parte mais separada ali do cultivo, que seria um cara responsável, que ele tá até acima dos growers, que é o chefe de operações da greenhouse, da estufa. Ele que fica meio que organizando o manejo que vai acontecer. Então, por exemplo, eu preciso de uma poda, mas aí quantas pessoas para essa poda? Quanto tempo vai levar para esse cara que organiza isso? E ele tem uma equipe dele, que tem 4 supervisores. Aí um supervisor fica mais na parte da propagação, um mais na parte da produção, um mais na parte do processamento pós-colheita e um com controle de pragas. E abaixo da gente, dos growers, dos supervisores, tem uns 60 técnicos, que é a galera que vai meter a mão na planta. Eu mesmo quase não meto a mão na planta. Eu tenho que fazer uma poda. Eu vou lá, faço 2 plantas de exemplo, mostro pro supervisor, é assim que vai ser a poda. O supervisor que é o responsável por levar lá o grupo de técnicos e ficar fiscalizando aquilo. Eu praticamente não meto a mão na planta, né? Olha isso, hein? Só documentação, preenchendo, a parte de manejo de irrigação e controle climático, o dia todo fazendo isso. Só no computadorzinho ali. Só no computador. Na papelada. Trabalhando metade preenchendo documento, é muito papel. Que loucura. É muito papel. É melhor ser técnico do que agrônomo, tá vendo? É melhor ter finalmente eu vou na planta o dia todo ali com ela. E a parte de pós-colheita também envolve muita gente, é muito trabalho também. A colheita é pesada e a pós-colheita também bem pesada. E outra questão é essa regulamentação. Tem muita empresa que não consegue essa regulamentação para pós-colheita de GMP, né? Eles não conseguem, simplesmente é muito difícil atingir esse patamar. Então o que as empresas estão fazendo? Muitas empresas que já têm a produção e já têm essa licença para pós-colheita, recebe a colheita de outras empresas, faz esse processamento, cobra um valor para fazer esse processamento. E agora está abrindo empresas só de processamento. A empresa não tem cultivo, só faz o processamento, só a pós-colheita. Especializado nisso. Também envolve muitas pessoas trabalhando, principalmente a galera da parte de higiene e pessoas que têm muita facilidade de trabalho repetitivo, né? A colheita ali é muito trabalho repetitivo. Então eles valorizam muito isso. Eles conseguem fazer um trabalho repetitivo com eficiência. O Rafael, o RT tá perguntando em termos financeiros, dá para se sustentar legal trabalhando aí? Portugal tem uma economia que não ajuda muito. Mas uma pessoa trabalhando como técnico recebe um pouco acima do salário mínimo. A empresa que eu tô ainda paga melhor porque é uma empresa canadense, então tem outro pensamento. Mas as empresas de Portugal, né, até os próprios portugueses aqui não tem um salário muito bom, mas dá para viver bem, Mas... Ó, a próxima tela aqui é a tela do print, para você ver, né, dentre tudo que a gente falou aqui, quais as profissões correspondentes aí, né, ao cultivo, a estrutura e planejamento, a genética, a nutrição, isso que a gente foi vendo aqui ao longo do período. Eu queria perguntar pro Rafa, né, assim, cara, você falou um pouco aí do que as empresas buscam, né, ali dos growers profissionais. Eu queria entender agora também os erros, né, os erros pra gente evitar, quais os erros que podem arruinar uma carreira dentro desse universo grower, cara. Acho que o principal é que envolve qualquer questão de segurança, né, eles têm muita preocupação com isso. Acho
Acho que até por isso que a maioria realmente que eles contratam com mulheres e com uma idade até mais avançada, pessoas com mais responsabilidade, né? Querem ninguém levando uma florzinha pra casa, nada disso. Sempre tem uma história que alguém tentou levar dentro da lupa e tal. Então, é muita preocupação por segurança. Eu vejo assim, eles gostam de que já tem muito contato com a planta porque eles valorizam quem faz o trabalho de forma rápida. Então tem que fazer uma poda. Eles contam quantas plantas cada técnico consegue fazer por hora, entendeu? E aí o técnico é melhor para fazer poda, esse aqui é melhor na parte da colheita. Então, eles valorizam quem tem já um pouco de contato com a planta porque faz um pouco mais rápido o trabalho. Às vezes também não gosta muito que fica dando pitaco, né? Tá, a pessoa que já chega com vício, porque já planta em casa, já sabe que faz de um jeito, quer fazer do próprio jeito lá. Então tem que ter esse cuidado também. Tem que fazer do jeito que eles pedirem lá. Que massa, hein, galera? Olha aí, ó. É pra todo mundo aqui, ó. Mais uma telinha do print. Essa aqui ficou pequenininha, mas depois a gente, se você quiser, são os documentos aqui. Você entrar no mercado canábico aqui, né? Tem aqui os dossiês, os requerimentos específicos, os protocolos, né? Aqui é para quem já tá começando a pensar aí, Tico, e pensar em desenvolver um trabalho aí nessa área da ganja. Exatamente, ó. Isso daí é o seguinte, a gente, né, tá aqui no Brasil, Rafa, à beira de uma regulamentação da Anvisa, né? Tá rolando aí consulta pública, maio, né? É o momento que a Anvisa tem que liberar o preso, que é essa regulamentação. Essa regulamentação vai ter que dizer como e quem, né, vai poder fazer o cultivo para fins medicinais. Já é para CNPJs, então a gente já sabe que veio da Anvisa, essa documentação a gente pegou da Anvisa. Isso, para que você consiga aí e se estabelecer como dentro desse mercado, né? Então é muito importante que você se prepare, porque os documentos estão aqui e pensa no seguinte, tá? Se você deixar o bonde passar, o bonde passou. E aí depois passou, né, Rafa? Eu quero que o Rafa fale um pouco, né, de como é que está a estabilização desses mercados que já estão mais efetivos. Você está em Portugal, Portugal tem uma regulamentação de quanto tempo, Rafa? E como é que está o mercado hoje aí? Tem pouco tempo, começou em 2018, mas foi mudando muito, porque a galera não sabia como funcionava, então foi algo que foi se alterando, e a partir de 2022, mais ou menos, a coisa ficou mais estável como está hoje, mais ou menos isso. As empresas ainda brigam por muita flexibilidade ainda. Ainda tem que rolar flexibilidade, né? O que eu acho importante, a gente aqui no Brasil olhar para essa decisão da Anvisa. A Anvisa vai regulamentar os processos de abertura dessas empresas e também vai criar as resoluções que vão servir como guias para ação e manejo do cultivo e do pós-cultivo. Quando a gente estabelece essas resoluções, Rafa, num padrão muito alto, acontece que poucas pessoas conseguem acessar aquele padrão, né? O que você vive aí, por exemplo, no pós-colheita, né? Você tem uma regulamentação que trabalha com um grau de necessidade metodológica muito alto, né? E isso faz com que só grandes empresas alcancem esse patamar. E isso já é uma grande peneira. Se a gente não ficar de olho aqui no Brasil, vamos sofrer do mesmo mal que vocês aí, né, mano? Vou te falar, o investimento é tão alto que deve ter umas 8 empresas que conseguiram esse investimento até hoje aqui em Portugal. E a gente viu, né? Pô, é muito bom quando a gente tem um cara como o Rafa aqui. Então a gente acabou de ver que é um especialista que saiu do Brasil para ganhar em euros aí, fazendo o que a gente gosta, né? Cultivando a nossa plantinha. Então, como a gente viu aí, ó, você pode começar no Brasil e repetir o mesmo caminho do Rafa e de tantos brasileiros aí que estão hoje, de fato, ali na linha de frente, nos mercados legalizados, né, em expansão. Então, a gente viu o que as empresas europeias buscam aí nos growers profissionais, os tipos aí de profissão que pode surgir e os erros que podem arruinar a sua carreira aí. E ó, Tico, esse é um conhecimento que a gente trouxe aqui que você não vai achar fácil no YouTube aí e nem em qualquer canal de conteúdo canábico, né, mano? Olha, é o seguinte, galera, presta atenção no que eu vou dizer agora, tá? O Brasil tá à beira de uma revolução econômica verde e você que tá assistindo a gente pode ser um dos primeiros a estar lucrando com isso junto com a comunidade, junto com todo mundo. Se você tá cansado dessas profissões saturadas, salários baixos, falta de oportunidade, cara, presta atenção, o mercado da plantinha vai explodir, tá explodindo aí globalmente no norte do mundo, mas aqui no Brasil, ó,
tic-tac, tá contando. E a pergunta pra mim é essa: você que tá assistindo, vai ficar de fora ou vai se posicionar agora pra dominar essa onda verde que tá chegando? A gente responde aí no chat, você tá preparado? O investimento inicial é muito alto. A empresa não vai querer passar 2, 3 anos esperando a galera aprender a plantar. Então, tipo, quem tem experiência, quem já sabe, vai ser contratado rápido. Exatamente, mano. Não dá pra esperar, né, Tiagão? Vocês vão ficar aí esperando, né? O STJ, a Anvisa, né? Já estão aí, né? Com um processo avançado para liberar esse cultivo medicinal e industrial no Brasil. Então, quando isso acontecer, né? Que pode ser já esse mês, né? Não? Agora já estamos no mês de maio, né? A gente vai acompanhar tudo aqui na Natural TV. Então, mano, fica ligado aí, deixa o sininho ativado para você não perder nada, porque quem tiver qualificado, mano, vai dominar o mercado, né? O Rafa tá aí sendo prova, já dominando esse mercado. Então, se você quer ser os primeiros, né, quando esse mercado chegar e entrar no mercado, bora lá. Senão você vai ficar aí fazendo o quê? Vai ficar parado aí na fila depois com o mercado saturado. Eu vou dar uns dados aqui que comprovam o que a gente tá falando, como esse mercado é a próxima mina de ouro verde aí mesmo, ó. Só pra vocês terem uma ideia, mercado global, a maconha a cannabis medicinal já movimentou mais de 13,4 bilhões, isso em 2022, e tem a projeção para atingir 82 bilhões aí, dá quase meio bilhão de reais na cotação atual até 2027 a previsão. Na Europa, como Portugal, que o Rafa tá, Alemanha e Holanda, já tem fazendas aí empregando milhares de pessoas, como a gente viu, e um grow experiente pode ganhar aí legal, né, de 3 a 6 mil por mês. E ó, tem empresa, inclusive, até nas bolsas de valores, a Growth Canopy lá, já vendem milhões ali na bolsa de valores, e o Brasil pode ser o próximo alvo dos investidores. Então, ó, se você não entrar agora, Tico, vai perder a chance de construir essa carreira que pode valer milhões aí, mano. E o que isso significa para o Brasil? E para você, e para mim, que estamos aqui nessa expectativa. Olha, se o Brasil seguir Portugal, né, a gente, né, percebe que o Portugal já tem uma realidade, a gente teremos milhares de empregos em fazendas, né, da nossa plantinha, com parte de cultivo, com parte de extração e distribuindo, né, alguns salários importantes. Desde o head grower até o técnico, você tem aí várias possibilidades de estar atuando nesse mercado com alguma renda. Além disso, os negócios podem ser da escala de bilhões. A gente está falando aqui, né, do país com maior potencial de produzir a plantinha de maneira mais verde. Então, a gente está competitivo só pelo lugar. Como é bom ser brasileiro, né? Mas, ó, o futuro que a gente tá falando é agora. A Anvisa tá aí, meu irmão. Para de dar mole, a Anvisa tá aí. Exatamente, cara. E uma forma aí, mano, muito simples, né, de você garantir esse seu lugar no mercado, né, é com o nosso curso Cultivando o Seu Remédio. Que tá, mano, o link tá aí na bio, mano. Só você clicar aí. Não é mais um curso, né? Não é assim... É um único programa aí, mano, profissionalizante que a gente tem aqui no mercado, que te ensina, mano, a cultivar em larga escala de fato. Desde do zero, né, ali, ó, a partir de uma plantinha, né, até mais de 4.000 plantas, como o Rafa fez aqui no Brasil, né? É um belo exemplo aí de case de sucesso que nós temos. Então, todo esse detalhamento, cara, a gente te ensina ali no nosso curso com os processos, mano, desde extração, mano, a produção dos seus óleos, que é o que hoje, meu, mais vale no mercado, né, Rafa? Assim, é aquele óleozinho que nós produzimos, no mercado vale milhões, bilhões. Então, mano, pra fechar aqui, mano, além disso tudo, você garante o quê? Aquele seu certificado, mano, com conhecimento, rastreável, né? Ele é o seu passaporte de trabalho no Brasil e também no exterior. E além disso, cara, o nosso curso ali, ele vai te garantir ali 7 dias. Se você achar que não vale a pena, mano, a gente te devolve todos os seus centavinhos, 100%, mano, de volta. Você gostou? Você vai ver, o acesso é vitalício. Tudo que a gente atualizar, você vai ter acesso pro resto da vida. Não é 1 ano, 2 anos, não, de acesso, não. É vitalício. Galera, ó.
Vou te falar, Tiagão, oferta única aqui, a gente quer que você garanta teu lugar hoje, então, quando o mercado explodir, vai ser logo mais, só os qualificados aqui vão colher os frutos, então clica agora aí, garante teu acesso ao curso, como o Tiagão falou, 7 dias de garantia, seu risco é zero, e tá baratinho, se você quer ser um grower profissional, não dá mole, clica no link, começa a tua carreira com a gente aqui e ó, logo você vai garantir a tua especialização e o teu certificado. Se você acha que isso é só para os experts, como o nosso querido Rafa aqui, saiba que nosso convidado começou do zero e o mercado precisa de gente qualificada como ele aí e você pode ser o próximo. Então, não perde essa chance, né, Tico? Vambora, cara, pra essa jornada aí, cara. Pra você que tá aí dando mole, a mudança de paradigma tá aqui. Rafa, tô com várias aulas novas, editadas e prontas para serem subidas no pack do curso, que é esse lugar fantástico que a gente montou com acesso vitalício, onde os módulos só vão crescendo, né? E, pô, tome aula. Aqui no canal tem aula gratuita, tem aula que o Rafa deu, aula do Thiago, aula do Místico, aula da galera toda. Então, para de dar mole e vem e vai e mete marcha, tá? Porque, assim, não tem que ter cabeça pra estar onde a gente quer estar. E a gente, ó, tá te dando tudo. Aí, ó, agradecer demais a presença do Rafa mais uma vez aqui, cara. Brabíssimo, né? E vamos encerrar a enquete aqui, ó. A pergunta foi: em que área do cultivo em larga escala você gostaria de trabalhar? Na produção e cultivo, na estabilização de genéticas, na pesquisa e nos estudos, ou como investidor? Tivemos aí 459 votos. A grande maioria, 73%, Rafa, quer estar com a mão na massa na produção e no cultivo, 13% na estabilização de genética, 7% em pesquisa e estudo e outros 7% como investidor. A galera aqui do canal gosta de pôr a mão na massa, né, Rafa? Você tá ligado, né? Todo mundo, né, cara? Eu fico agoniado de não poder meter a mão na planta. A gente podia estar lá fazendo mais e fazer outras coisas também. Que massa, mano, que massa. Vamos agradecer ao Rafa, pô, que tá lá de Portugal. Essa hora lá é mais de meia-noite ou quase meia-noite. Vamos liberar ele. E aí, 1h da manhã, né? Nossa. Amanhã o cara tá na labuta tomando conta de 4.000, sei lá quantas mil plantas lá. Não, amanhã não, amanhã folga, graças a Deus. Graças a Deus. Tomando todas as plantas deve dar uns 80 mil. 80 mil plantas só? Ah, foi mal, tá? 80 mil, então vamos deixar o cara descansar que amanhã tem. Rafa, queria dizer, meu irmão, obrigado, tamo junto, é muito bom te ter aqui na Natural TV. Top demais, Rafa, te ter como parceiro e, pô, pra nós, né, que estamos aqui, olhar pra você, ver o que você tá conquistando, ver onde você tá chegando, representa muito. Tá jogando um futebolzão aí, Champions League. Rafa Champions League aí, Rafa Champions League. Obrigado, meu querido, obrigado demais, viu, velho? Parabéns aí pelo corre. Eu que agradeço sempre por poder estar aqui com vocês também, é muito bom. Eu também tô de olho nessa legalização aí do Brasil. Isso. A gente ainda vai, Rafa, pode anotar. Anota aí essa live, anota esse dia, anota essa hora. A gente ainda vai fazer muita coisa aqui no Brasil. Rafa é Champions League, mas tá o troféu da Copa Grower, tá? O troféu da Copa Grower tá on. Então, quero dizer, bota a musiquinha da Champions League aí, Tá lindo os troféus da Copa Grower, já chegando pra vocês. Tem logo mais tem edição 2025, hein? Isso, Copa Grower 2025, Rafa, vai ser pra você olhar pra quem vai ganhar, para já contratar na sua factory aqui do Brasil, que eu sei que a gente vai estar junto nessa. Com certeza, o currículo já vai estar aceito. Vamos que vamos! Rafa, até a próxima, meu querido. Valeu, galera. Aqui, segundo cultivo, 2 clones tirados na flora dessa planta maior, usando o Flower Mind. Fiz a primeira aplicação na última sexta, aceito dicas. Vamos ver, ele tá com um growzinho de 45/45 e metendo marcha ali, vamos ver. Olha lá, as grow biarras, já tá trabalhando com amarração também, olha lá, Tico, já meteu ali o ganchinho, E é isso, né? Quem tem espaço reduzido, principalmente em relação à altura, é necessário amarrar a planta, né? Não tem jeito. Olha o VAR puxado aí, manda ver. Eu vou pensar aqui enquanto isso, tá? O meu primeiro detalhe é o parabéns. Meteu marcha.
tá? Meteu marcha, tá aí fazendo como tem que ser e como pode, tá ok, mas o meu VAR aqui, Thiago Reis, vai para esse ventilador que tá ali em cima das plantas, ó, no modo Go Horse, batendo, vai, o tempo todo, e vral, e tei, e trum, entendeu? O ar é bom que ele circule, né, de maneira mais, vamos dizer assim, leve, e não fique ali nas plantas batendo, porque existe um tipo de estresse, que é o estresse também causado por essa movimentação extremamente repetitiva e muito com vento forte perto, né, Reis? Além disso, favorece muito a secagem das folhas, né? Então ela fecha os estômatos ali para não ficar perdendo ali muito da sua umidade, né? Porque o pouquinho que ela abre, já o vento carrega um monte, né? Então... Exatamente. E aí eu vou trazer essa realidade de novo, né? Tem que lembrar que a planta funciona como uma bomba de água. Ela puxa a água do solo, e só que ela puxa a água do solo e ela tem que pegar essa água e jogar para fora. E ela joga para fora onde? Pelos estômatos. Essa água vem com nutriente, passa por um monte de processo, blá, blá, e sai lá em forma de vapor pelos estômatos. Se os estômatos fecham, ela vai beber menos água. Esse Flower Mind que você colocou aí, ela vai subutilizar, porque tá com muito vento, ela tá com o estômago fechado, ela vai beber pouca água, você tá jogando. O problema não é o muito vento, né? É o vento batendo sempre na mesma parte da planta, né? A gente tem que simular a natureza, né, Tiagão? E na natureza não tem esse vento que é encanado e fica o tempo inteiro martelando aqui aquela planta, né? Então, com a solução simples, ou levanta um pouco esse ventilador, deixa ele um pouco acima da copa, ou só vira ele para cima nessa posição mesmo, você já vai facilitar a circulação e vai diminuir a temperatura, inclusive, né, Tiagão? E são 2 ventiladores, né, cara? Tem aquele quadradinho na direita, né? E o outro ali na porta, no clips. Não precisa de tudo isso, né, nesse espacinho pequeno. Então, ó, é isso, né? Um pequeno ajuste, você vai ver que a planta, ela transpira, respira e se alimenta melhor ali, só porque não vai ter esse excesso de vento ali na mesma parte o tempo inteiro, né? Uma diquinha simples, mas que dá diferença, hein, Tico? Vai dar toda a diferença, principalmente no resultado final, mas ó, dá pra perceber que elas estão vindo. Chamar o VAR aqui, ó, detecção de algumas marquinhas nessa parte inferior aqui, ó, pode ser aí um excesso de umidade que tá gerando algum tipo de fungo, né? Então fica atento aí, ó, pra não dar isso. O resto da folha não tá de boa. Pode ser qualquer coisinha, mas só pra investigar. Marcas na folha, né, Tiagão? É bom ficar de olho, tentar detectar se é só sujeira, se é algum produto de resquício ou se é algum bichinho ou algum fungo, né? É bom ficar sempre de olho, né? Nessas marcas aí, pra ver, às vezes não é nada, né? Às vezes não é nada, Só uma besteirinha que já passou e só ficou a cicatriz também. Mas tá bonito, é isso aí, ó. Só aquela diquinha da circulação de ar e o vento e mete marcha. Olha lá, ó a colheita, Tico. É disso que se trata, cara. Ó, quem que é? Nosso querido, ó, BDS, mandando bem na colheita. Isso aí, ó. Grande BDS, metendo marcha, mostrando, né, que tá aí, ó, metendo marcha e botando as meninas pra secar, daquele jeito, sem estresse. Usou o quarto, né, ó, usou o quarto ali. A gente viu essa secagem aqui. Eu gosto disso, eu gosto dessa história aí. Ó que legal, ó, produção em série, espalhadinho, com tranquilidade, e depois eu gosto disso daí, ó. As patinhas, ó. Pote cheio, curando. Ó, uma forma de secagem eficiente essa aqui que ele fez mesmo, né, Tiagão? Deixar aberto ali, ó. Não deixar encostando os buds, né? Se tivesse uma redinha, né? Seria melhor do que estar encostando numa superfície, por exemplo, ali da bandeja ou da gaveta. Mas espalhar é o ideal para manter a umidade ok, né? Leandro, vou falar pra você, hein? Tem trabalho, né? Aí, hein, bicho? Tem trabalho. Tem trima. Tem tudo. Que massa, meu querido. Mete marcha, meu mano. Mete Muito marcha boa. na fé, na colheitas, paz. né, galera? É isso, é isso. Finalmente o microscópio da Shopee. Aí, ó. Agora é aulas. Ó. Pra quem quer estudar maturação, aqui o The Wanted. Finalmente aqui, ó. Então, ele aí, aqui, ó. então, com uma aproximação, a gente consegue ver com mais clareza a estrutura dos tricomas, que é
de fato ali o que a gente vai ver se tá pronto para colher ou não. Tiagão, aqui a gente tá vendo transparência, né, cara? Aquela começo de produção, um ou outro ficando aqui mais esbranquiçado, mas é o início da produção da planta, né, aqui. Cara, aí tá bem no começo, né? Tem bastante cristal aí. É meter Muito marcha cristal, né? agora e esperar esse esbranquiçar mesmo pra poder ficar no ponto. Que legal, né? Quem tiver a oportunidade de ter aí uma lente de aumento, né? Um microscópio como esse aqui para você ir analisando. Então, o que vai acontecer com o tempo, Tico? Quando ele for tirando a imagem aqui dessa planta, a gente vai ver que com o tempo ali, a gente vai ver mais esbranquiçado tudo e depois ali vai começar a ficar mais âmbar, né? Então, é os pontos de maturação aqui dos princípios ativos dos canabinoides da planta. Exato, por isso que é importante, né, você saber um pouquinho acerca do ponto de maturação de cada canabinoide, porque vai depender bastante a extração que você vai fazer, a concentração de cada canabinoide que você vai ter, né? Então, ter aí uma noção do que está acontecendo com esses canabinoides no tempo faz com que você não perca de colher na hora certa ou colha antes demais ou depois demais, não tendo acesso àquilo que você precisa. Exatamente. Mas é uma estrutura linda, né, Tiagão? É o que diferencia aqui a nossa planta de todas as outras, né, cara? A produção, de fato, a mágica. Uma dica é olhar os tricomas das flores e não das folhas. Aí, no caso, você tá olhando um tricoma de folha, eu olharia os tricomas das flores, né? Principalmente as do topo, né? Que costumam começar a maturar mais cedo. É isso, vamos ver. Vou atualizar então aqui pra gente fechar os reacts para quem mandou ali durante o Peguinha. Vamos esperar aqui atualizar. O último a mandar aqui foi o Matheus, há poucos segundos, ó. Foi contemplado aqui, meu querido, atualizando 4 plantas aqui, ó. Ó lá, ó, né? A estrutura da planta são 3 plantas, 6 semanas de flora, uma na primeira, 18 e 20 litros. E mandando ver ali, ó, a flora tá no outdoor, é aquela estrutura clássica, né, Tiagão? Até ele fez uma poda top, ó, dobrou aqui, tirou já um galho, inclusive. Então ela ficou com 2 ramos principais, né? E ali aquela produção em que a gente tem a haste principal e as ramificações laterais, algumas mais se destacam, outras ficam mais próximas, né? Ou seja, aquela estrutura quase mais clássica da planta, né, Tiagão? Cara, eu acho que ali ele fez uma colheita precoce, né, cara? Hoje É, é o ó, dia das aí, ó. roupinhas, hein, velho? Mais uma roxinha. Que é mais diferente, né, Tiagão? Acho que ela chama atenção mesmo por isso. E tem até aquela coisa, né? Será que ela é mais potente ou não? Isso dá tema de aula também. Será que as roxinhas são menos ou mais potentes aí, né? O que será? Não sei, cara. Há controvérsias, né? Tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não. Cara, vou falar pra você, velho. No final das contas, isso pouco importa, mano. Desde que ela atenda as minhas necessidades, não quero nem saber se ela é mais ou menos. Não sei se é psicológico, mas todas as roxas que eu tive, eu gostei pra caramba, cara. Isso eu vou dizer pra você, cara. As roxas, né, é excêntrico. Mas as pretas, né, tem umas que fica escura, preta com dourado, assim, ó, principalmente no final. Vinho, né? Aquela cor mais vinho, assim, né? Forte, um roxo escurão, assim, um roxo, sei lá, berinjela, e ela meio amarelando, assim, ó. Vou contar pra você. É bonito demais, assim, ó. Mas o Vitão falou que prefere as verdinhas por causa dos terpenos aí, ó. O que vocês acham, galera? Muda aí, ó. Ó, já tô vendo que já tem tema de live aqui, hein? Tem tema de live. Melhor? E é o seguinte, tá? Matheus, né? Quero aproveitar o Matheus para chamar um VAR aqui, né? Pra gente dar uma auxiliada em uma coisa com ele. Pega aquela foto que mostra o vaso cortado, porque eu quero a opinião de Thiago Reis. Vou chamar você na chincha pra gente fazer uma análise de substrato juntos. O vaso? Do vaso, pra gente dar uma analisada, porque ele tá usando... Mas então não é dele. Não sei. É dele, não é dele. Esse aqui. Isso aí, ó. Ó, você vê, Thiago Reis, que ele tá usando uma terra que parece estar mais compactada, mas que parece aquela terra vegetal tradicional, floricultura, e que funciona. Né? Não tem essa de, tem que ser XYZ, não. Funciona, e se você ainda jogar ali a colheradinha de suruma, né, pra dar aquele punch,
a bicha vai. Vou falar pra você, já cultivei até em terra vermelha, tá ligado? Batida. Mano, simplesmente era aquele cantinho que eu chegava em casa, tá ligado? Sentava ali pra fazer aquele deguste do final do dia, depois do trampo, dos estudos. Aí sempre vinha aquela sementinha, né? Ah, não tem onde plantar, né? Você jogava ali pra já, mano. Se já quiser, ela germina, né? Ah, mano, teve um belo dia que eu cheguei em casa, a bichinha tava gigante lá. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E, mano... eu morava assim no morro, velho. O bairro inteiro dava pra ver assim, ó. Não tinha muro, não tinha nada, velho. Oh, foi um desespero, mano, de arrancar aquela plantinha, jogar no carro e sair correndo pra casa do amigo. Pra salvar. Comprar, guardar, transportar, importar não é mais crime no Brasil, ou seja, o usuário não pode dinheiro com adubo de informação, trazendo as notícias da fase de floração, metendo marcha mil, fazendo a revolução, substrato é bem tratado e fertiliza a nação, se ajuda pra dar um balão, papo reto avançado não é fake não. Pirata Mambembe, Natural TV Marchando e a Ganzar, aplicativos, planta vida e bolos os planos. Indicação ativa, feminina, sem simila, com respaldo da Anvisa, legaliza nossa trilha atrás do Bom, pode crer da medicina que consagra e tempera os terpenos dessa rima. Mamona na esquina, mamona no barzinho, Nossas vidas. mamona A cabeça da galera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Só jardineiros conhecem a planta, só verdadeiros estão na missão. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Dicas de outdoor, vai com churu, iluminação, vem de Ganzar. Que solo eu uso, é o Rafa Suru. Nosso tourinho, tão chamando o VAR. A rede dos growers, Ganzar PP. E no low stress, liga o Pedrão. Alporquia, o Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora Amanda responde. Se ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. Tipo, já disse a nota. A aula de hoje tá valendo nota, não sabe o que é fachepar. Vai estudar, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Todo mundo na live, visualiza a ação. O chat tá agitado, fazendo conexão. Planta aqui, planta ali, compartilha com fé. O Brasil vai liberar, é hora de ser um pé. Meu salve, Dudu! Empurra, compartilha, vamos juntos plantar. Se Deus quiser, vamos legalizar. O riso é nossa luz, vamos chegar aqui nessa vibe da grande liberdade. Isso!